Agora você vê que situação. Estou há mais de 1 hora sentado aqui num estúdio dentro de um shopping em São Gonçalo. O cara me convida para entrevistar e não aparece. Pega o engarrafamento da ponte, engarrafamento da estrada. E cadê o Eric Júnior? Que isso, garotinho? Calma, calma, garotinho. Calma, fala, Ah, garotinho. você tá aí? Calma, Você tá aí? garotinho, eu tô chegando. Ah, pô, mas Ô, é a primeira vez meu Deus, na minha vida coração. que eu, como convidado, chego na frente do apresentador, né? Caramba, eu tô com vergonha aqui, gente. Eu não sei nem o que falar, entendeu? Todo mundo me olhando aqui. Mas é isso aí, estamos aqui no Pressão Total! Ai, meu Deus! Tá explodindo tudo! É isso aí, estamos aqui com ele, gente. Tô com um coração muito feliz em receber aqui o garotinho. Ex-governador do Rio de Janeiro, só um spoiler aqui. Ex-governador do Rio de Janeiro, deputado estadual, deputado federal. Meu Deus do céu, o cara tem autoridade pra falar. 2 vezes prefeito de Campos, não é isso? 2 vezes. Uau! Então ele tem autoridade pra falar sobre o assunto, sobre tudo que rege esse país, conhece os bastidores, conhece a população como um todo, e é uma honra te receber aqui. E como sempre, antigamente eu ouvia, fala, garotinho! E eu queria deixar claro que, apesar de você me deixar esperando aqui, como eu sempre digo, eu sou uma figura pública. Então eu estou aqui para responder sobre qualquer assunto, qualquer pergunta que você quiser. Não tem censura. Uau! Hoje é livre. Senti firmeza. E aí, você? Deixa a tua pergunta logo aí, que eu quero saber o que você está pensando aí sobre o garotinho. Eu sei que você é muito amado pela população aí do Rio de Janeiro, do Brasil, né? E de todas as esferas, né? O garotinho é muito popular aí. Na verdade, não é bem assim, né? Na verdade, é o seguinte. Eu sou uma pessoa que tem posição. Todo mundo que tem posição tem oposição. Boa. Entendeu? Então, eu sempre digo que quando eu entro no elevador, tem 10 pessoas querendo me beijar e tem 10 querendo me bater. Porque as minhas opiniões eu não escondo sobre assunto nenhum. Você sabe que a maioria dos políticos é aquele negócio, tapinha nas costas, conversa fiada, e comigo não tem. Eu desagrado, mas eu falo. Mas nesse sentido aí, você sempre está abraçando a população. É nesse sentido Claro, que eu falei que a população... É porque a maioria gosta da verdade. Isso né? aí. E eu queria começar aqui, garotinho. Uhum. Todo mundo que passa aqui conta o início. Eu queria saber como é que foi o início, porque hoje ver o garotinho aí com esse histórico todo é muito legal. Agora, teve lá a gênese, as escadas, que nem sempre foi o garotinho. Olha, a minha vida, ela tem uma origem, que é o rádio. Tudo na minha vida foi proporcionado pelo rádio. Eu era um radialista em Campos, me tornei muito popular na cidade por enfrentar os poderosos, os usineiros de Campos, os políticos tradicionais. Acabei virando deputado estadual com 25 para 26 anos de idade. Uau. Logo depois virei prefeito da cidade com 28 anos de idade e aí não parei mais. Mas tudo foi o rádio. Aí quando chegou no final do meu mandato de prefeito, primeiro, eu recebi um convite para vir trabalhar na Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, onde você gritou a vinhetinha aí, fala, garotinho. E aí eu me tornei o campeão de audiência das manhãs do Rio de Janeiro. Uau. Né? E aí, com sucesso, não só de audiência, mas também de contrato de publicidade, que eu me tornei um bom vendedor, marqueteiro, eu fui subindo. Quando chegou no ano de 1994, o Brizola falou, a gente precisa arrumar um candidato a governador. Né? E aí me lançou candidato a governador, mas todo mundo achava que eu ia perder. Porque eu tinha chegado de Campos há 2 anos. Mas o Brizola já era forte. Mas aquela época era o contrário. O Brizola estava muito mal, É mesmo. porque tinha havido uma intervenção militar no Rio.
botaram o exército com canhões apontado para as favelas do Rio, e a rejeição do Brizola era quase 95%, era muito alta. Então, por isso que ele disse, temos que arrumar o candidato. Né? Quem tem aí? Aí, como ninguém queria pegar o abacaxi, eu, na verdade, queria ser deputado federal, mas tive que assumir. E aí assumi uma campanha onde todo mundo dizia, tem nenhuma chance. Né? Por quê? A rejeição do candidato do Brizola era muito alta. Né? Eu estava disputando contra Marcelo Alencar, em 94, contra Bittar, pelo PT, o general Newton Cruz, com apoio de César Maia, o ator, grande ator, Milton Gonçalves. Eu comecei em quinto, passei o Milton Gonçalves, fui para quarto, passei o Bittar, fui para terceiro, passei o Newton Cruz, fui para segundo, e aí quando eu ia passar o Marcelo Alencar, estava a 2 pontos dele, eu sofri um acidente na Dutra, botei 10 placas, botei 10 parafusos e uma placa de platina nesse meu braço direito, e aí fui para o segundo turno assim mesmo, pau a pau. No segundo turno eu perdi para ele. Pô, mas deu uma alavancada. Né? Aí fiquei muito conhecido, né? Porque as pessoas não estavam votando naquele primeiro momento no político garotinho. Estavam votando no comunicador, amigo da dona de casa, amigo do trabalhador que pegava trem. Meu programa era de 6 às 9 da manhã. Né? Chegava ali na rádio 5h30 para preparar o programa, entrar no ar. E eu comecei a fazer uma comunicação diferente. Ao invés de falar para o público, eu falava com o público. Total diferença. Total. Aí eu conversava com a dona de casa, eu falava daquelas receitas no ar. Eu, ao invés de fazer propaganda anunciando o produto, eu dizia, olha, a senhora quando for preparar aquele pudim de leite gostoso, usa o açúcar União. Tocava no coração, né? Porque dá uma liga. Eu já provei pudim feito com outro açúcar, mas com esse açúcar é uma delícia e tal. Aí os anunciantes queriam todos anunciar comigo. Foi a época que eu ganhei mais dinheiro na minha vida. Uau! Eu cheguei a ter 30% do faturamento dos diários associados. Foi uma coisa assim incrível. Né? Aí isso foi o começo, o rádio. Né? Muita perseguição, mandado embora de uma rádio, mandado embora de outro, sempre porque eu batia de frente com os poderosos. Porque eu sou adepto de uma filosofia de Milor Fernandes. Falou aqui em mistério. Milor Fernandes. Ele dizia o seguinte, jornalismo é oposição. O resto é armazém de secos e molhados. Uau. Ou seja, jornalismo tem que fazer oposição. Verdade. O cara que vai fazer programa só para elogiar o governo, puxar saco do governo, não é jornalismo. Jornalismo é oposição. O resto é armazém de secos e molhados. Mas e no hoje? Esse jornalismo continua fazendo essa oposição? Na tua visão, na visão do garotinho, ou o jornalismo já está vendido, já está tudo perdido? Eu diria para você que com raríssimas e honrosas exceções, o jornalismo hoje perdeu muita força. E se não fosse a internet, o Brasil seria praticamente a voz do Brasil. Porque o maior anunciante é o governo federal, depois é o governo estadual, depois é o governo municipal. Meu Deus. Eles botam no ar quem querem, eles tiram quem querem, só não conseguem controlar a internet. E estão tentando botar censura na internet justamente para calar o único meio que eles não conseguem controlar. E você acha que eles vão conseguir censurar? Eles vão conseguir passar isso? Acho que não. Acho que não. Aprovaram aí uma mudança no artigo 19 da lei, né, que concluiu o Marco Civil da Internet. Eu era até deputado federal nessa época, para restringir algumas divulgações. Eu até concordo com algumas coisas. Por exemplo, a plataforma ela não precisa esperar decisão judicial para excluir certos conteúdos. Ela tem que tirar
imediatamente. Aí vem os tipos de conteúdo que ela tem que retirar. Sou a favor, por exemplo, divulgação de pedofilia, tira. Divulgação de pornografia, tira. Aí vem os casos subjetivos. Atentado contra o Estado Democrático de Direito. O que é isso? Boa pergunta. Não, eu sei o que é. Não, eu tô mas falando para a população que está em casa que não tem noção, muitas das vezes. Não, mas isso fica no subjetivo. Né? E a censura, ela vai atuar no subjetivo, não no objetivo. Né? Aquele que se posicionar contra a democracia. Bom, mas quem vai dizer isso? Né? A rede social que vai dizer, isso aqui é democrático? Eu gosto do Eric Júlio. Não, o Eric Júlio para mim, ele é um monstro. Tira do ar. Tá chamando o cara de monstro. Não, tá um mimimi já chato pra caramba. Já deve ter um monte de gente ali falando várias paradas, porque, eu gosto, eu não gosto, e quem vai editar isso tudo? A gente não sabe. Você que chegou aí agora, curte, comenta e compartilha, porque isso aqui é o Pressão Total com ele, Garotinho no Pressão Total. Ó, eu vou perguntar tudo. Garotinho, cortando aqui, voltando um pouco lá atrás, o seu início foi no PT, logo depois foi pro PDT, né? Isso. Onde você... Posso chamar de você, né? Pode, claro. Temos quase a mesma idade. Agora sim. Eu só pinto o cabelo, gente. Real, isso. E nesse lance todo aí, lá atrás, o PT não tinha essa perseguição toda. Eu sou muito franco. Eu tive uma formação política toda de esquerda. Comecei a militar em partidos clandestinos para derrubar o regime militar. Aí, quando veio a legalização dos partidos, eu fui fundador do PT. Foi um dos fundadores. Aí depois eu comecei a ver que o PT não era bem aquilo que dizia. E aí fui me afastando paulatinamente. Depois fui para o PDT. Fiquei lá 18 anos. Para mim, um dos maiores cabeças desse país, inteligente, respeitado. Eu tive a oportunidade de andar com ele em vários encontros e ver gente como Tony Blair, pedir para tirar fotografia com o Brizola, ver um cara como Felipe González, primeiro-ministro da Espanha, eu quero uma foto com o Leonel, né? Ver o François Mitterrand, né? Posar para fazer foto com o Brizola. Então, eu tive essa felicidade de conhecer, para mim, o político com a maior visão do Brasil. E eu posso dizer isso de cadeira, sabe por quê? Eu convivi com o Lula, fui coordenador da campanha dele, na chapa Lula-Brizola. Eu convivi com Miguel Arraes, outro grande líder brasileiro, porque eu fui candidato a presidente da República e tive quase 16 milhões de votos pelo PSB, com o apoio do Dr. Arraes. Na minha juventude, eu militei no PMDB com Ulisses Guimarães e digo para você, assim, sem o menor receio, Brizola era a pessoa mais preparada para construir um Brasil justo e democrático. Porém, o Brizola era uma pessoa polêmica, pelo mesmo motivo que eu sou. Falava o que pensava e muitas vezes desagradava essas castas que comandam o Brasil. Você vê, o Brasil é um país que tem mais idade que os Estados Unidos. Olha a situação dos Estados Unidos e olha a nossa. A má administração do país é complicada. Há 40 anos, até um pouquinho menos, nós tínhamos uma economia do tamanho da China. Olha o que a China cresceu em 40 anos e olha o que o Brasil cresceu. E quem provocou isso no Brasil? As nossas castas. São essas elites que se apropriaram da riqueza do Brasil para elas, mas não deixaram nada para o povo. Deseducaram o nosso povo e transformaram o nosso povo num pedinte. Triste situação. Enquanto o Brasil dá 600, 700 reais de Bolsa Família, dá por ano 1
trilhão de pagamento de juros para o Bolsa Banqueiro, Meu Deus do céu. que é o que o Brasil paga de juros aos bancos. E a sua relação, militou lá atrás com a esquerda e tal, a tua relação com o presidente Lula, e já vou encaixar em outra aqui, porque essa timeline tá boa, hein? O presidente Lula e a tua opinião entre Lula e Bolsonaro, que é um assunto do momento e que vai perdurar por muito tempo ainda. Olha, eu votei em Lula várias vezes, né? Primeira vez que eu votei em Lula foi no segundo turno, né? Quando o Brizola não foi para o segundo turno, foi o Lula contra o Collor, ou era Lula ou Collor, né? Aí o Brizola reuniu a gente lá no Rio Centro, uma reunião gigantesca da militância do PDT. Eu era prefeito em 89. Prefeito e o Brizola, de Campos. De Campos. Aí o Brizola diz assim, olha, apesar de todas as desconfianças que eu tenho deste Lula, neste momento histórico do Brasil, nós vamos ter que engolir o sapo barbudo. A famosa frase do Brizola, que era para engolir o sapo barbudo. E eu apoiei o Lula, votei no Lula. Mas e no hoje? Não, vamos lá. Aí, primeira vez que eu votei nele. Aí veio outra eleição. Na seguinte, veio o Brizola, Lula e o Fernando Henrique. Votei no Brizola, né? O Brizola perdeu. Chegou em 98, eu era prefeito de Campos, o Brizola me telefona para eu renunciar à prefeitura, concorrer ao governo do estado, porque ele disse assim para mim no telefone, olha, garotinho, tu sabe quem está aqui na minha casa? Eu estou recebendo uma visita ilustre. Mas quem que está aí, governador? Eu estou aqui com o Lula, o Zé Dirceu, Meu Deus, o Genuíno e a cúpula do PT. Eu digo, mas o que eles estão fazendo aí, governador? Vieram me convidar para eu ser vice do Lula. O senhor, com a sua história, governador do Rio, governador do Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre, ser vice de um cara que nunca governou nada. Garotinho, mas tu sabe, a história é assim. Às vezes a gente tem que dar um passo atrás para poder depois avançar. Eu acho que eu vou aceitar. Mas tem o seguinte, tu vai ser o candidato a governador. E nós vamos dar vice para o PT. Eu disse, mas quem que você vai botar de vice? Eles querem a Benedita. Eu falei, tá bom, bota a Benedita aí, tá tudo certo. Eu vou, né? E entrei, disputei, então apoiei Lula, coordenei a campanha. Depois, votei na Dilma. Eu quero dizer para você, o PT é um partido que apodreceu. A cúpula do PT é patrimonialista, ou seja, utilizaram a política para fazer patrimônio. Palocci devolveu 100 milhões de reais. Né? O próprio Lula não foi absolvido, ele foi descondenado. É outra coisa. É outra coisa. Ele foi condenado. Né? Todos muito ricos. Quebraram a Petrobras, mas eles, até hoje, eles continuam falando sobre o comunismo. O que você acha? Eu vou deixar você continuar, mas o que você acha do cara que fala de comunismo, mas está com um iPhone, uma Ferrari, enfim, tem casas... Eu estava assistindo o Carlos Vereza falando esses dias sobre algo desse tipo aí, e a tua opinião, a opinião do garotinho nesse lance aí? Eu vou repetir uma frase famosa da Margaret Thatcher. Comunismo é bom com o dinheiro dos outros. Ela dizia isso, né? Com o seu, não. Com o dinheiro dos outros, né? É fácil fazer comunismo. Então, eu quero dizer o seguinte. Você pediu para eu comparar o Lula com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro, isso aí... Lula era um sindicalista muito esperto, bom de negociação, né? Completamente preparado de administração, mas um cara que aprendeu política na veia. Mas hoje não está tão assim. Não, mas aprendeu naquela época. Lá naquela época ele vinha, né? E venhamos, né? O cara não chega 3 vezes à presidência do país se não for... Um excelente articulador, né? Ou um artista. Ou um artista, né? Timeline perfeita pra você que tá aí, hein? Então, agora o Bolsonaro. Bolsonaro é um cara culto? Não. Não. Bolsonaro foi um cara preparado para ser administrador? Não. O Bolsonaro não ganhou eleição.
o povo derrotou o PT. A primeira eleição do Bolsonaro foi isso. O povo votou para derrotar o PT. Quem votou em Bolsonaro, como eu votei em 2018, e repeti meu voto depois, votou para derrotar o PT. Acabar com o PT. Mas a gente esperava que o Bolsonaro escolhesse um bom ministério. Ele escolheu um ministério médio. Tinham pessoas boas, mas tinham pessoas muito fracas. O governo dele poderia ter enterrado o PT para o lixo da história. Aí vem o governo seguinte, a eleição seguinte. 2018, o povo votou no Bolsonaro para enterrar o Lula. Na eleição seguinte, votaram no Lula para tirar o Bolsonaro. Agora, do jeito que o PT está indo, o povo vai votar em qualquer um para tirar o PT. Se for o Bolsonaro, vão votar no Bolsonaro. Se o Bolsonaro não puder concorrer, qualquer candidato que vier no espectro diferente do PT vai ganhar a eleição. Isso é triste, porque quando você vota por exclusão e não por uma escolha racional, você não está escolhendo o melhor. Eu costumo dizer que hoje está a torcida, né? Não vota mais porque o cara tem um projeto bom. Vota porque hoje tem a torcida do Bolsonaro, a torcida do Lula. Eu podia te dizer uma coisa? Eu preferia até que fosse torcida mesmo. Porque você vê o seguinte, olha a característica que o brasileiro tem. O brasileiro troca de partido político. Né? O brasileiro troca de... até esposa. O cara troca de toda esposa. Hora. Troca de religião. Mas não troca de time de futebol. É isso aí, realmente. Você conhece algum ex-flamenguista? Ou ex-corintiano? Que o cara... Então eu preferia que as pessoas tivessem ideologia para dizer, eu sou isso, né? E eu penso isso por causa disso. Mas não tem. Muita gente no Brasil, ela fala que é de esquerda, né? Ou fala que é de direita. Quando você vai buscar o fundamento, não tem. Eu, por exemplo, eu digo, por que você mudou, garotinho? O que fez você mudar? Um cara que era muito de esquerda e caminhando para o centro e depois para centro-direita, nunca extrema, porque nenhum extremo é bom, né? Eu sempre li muito, né? Mas os livros que a gente lia eram livros direcionados, eram escolhidos para fazer a nossa cabeça. Aí a gente começou a ler fora da caixinha. E quando a gente começa a ler fora da caixinha, um dia eu despertei, eu estava assistindo um cara falar e o cara falou uma coisa que eu falei, pô, será que isso é real mesmo? Ele disse assim, a Constituição brasileira, era um cara extraordinário, né? Um grande jurídico brasileiro, a Constituição do Brasil proíbe que qualquer pessoa faça alusão ao nazismo. E faz muito bem. Mas por que permite o Partido Comunista? Se o nazismo, com Hitler, matou 10 milhões de pessoas no mundo, sendo 6 milhões de judeus, e o comunismo matou 100 milhões no mundo. Com Stalin, com o Khmer Vermelho, com Fidel Castro e outros regimes pelo mundo. Aí eu falei, peraí. Então, vamos ver como é que é isso aqui. Aí eu fui. Porque a ideia que a gente tinha, o que colocava na cabeça da gente era o seguinte, ser comunista é gostar dos pobres, é ajudar os mais humildes, é tratar das pessoas carentes. E eu adorava fazer programa social, né? Então eu me considerava um cara que eu criei o Cheque Cidadão, eu criei o Restaurante Popular. Antes disso, lá atrás, quando eu fui prefeito, eu criei o programa Desafio, que tirava as crianças do trabalho infantil. Aí, não, quem é de direita não gosta de pobre, quem é de direita não gosta de negro, né? Quem é de direita... Aí eu fui vendo, peraí, vamos
estudar sem preconceito. Porque quando você vai estudar, já tendo uma ideia formada sobre o assunto, para que você vai estudar? Né? Você já está com uma ideia formada sobre o assunto, você vai apenas reforçar os argumentos do pré-conceito, né? Porque você já tem um conceito formado. Construído ali. É um pré-conceito. Então, se as pessoas lerem, se elas se dedicarem a estudar um pouquinho, não precisa fazer que nem eu, não. Eu leio um livro por semana, no mínimo. Eu tô aqui pensando, e você na tua casa, você lê o quê? Então, eu leio tudo. Não, perguntando pra quem tá em casa, garotinho. Tem gente que não lê nada. Eu leio só tudo. lê a fofoca da internet, garotinho. A fofoca da internet leva a quê? Nós hoje somos a geração que mais temos informação, porém não temos formação. Verdade. Formação é caráter, é princípio. Informação, é o caso da tiazinha, da Virgínia, da menina do BBB. Mas para aí, pô. O que essa informação acrescenta na sua vida? Nada. Garotinho, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Qual foi o projeto? Você citou vários projetos ainda agora, né? Aqui. Qual foi o projeto que assim, o garotinho acha que foi de mais relevância? Assim, pô, isso aqui eu fiz e eu acertei em cheio para a população. Olha, cada um acha uma coisa. Não, mas na visão do garotinho. Eu não sei, sabe por quê? Porque tem aquele negócio que a gente sente assim, caraca, isso aqui realmente eu vou falar uma coisa que é polêmica. Porque eu sei que tem gente que não gosta disso. Polemicando aqui com o garotinho. Vai lá, garotinho. Olha só. No ano de 2001, eu mandei um projeto para a Assembleia do Estado, criando, pela primeira vez na história do Brasil, cotas raciais e sociais nas universidades do Rio de Janeiro. Por quê? Porque um dia eu fui visitar o ERJ, aquilo parecia uma loja de automóveis de luxo. Só tinha gente rica, branca e bonita numa universidade paga com dinheiro público. Aquele pessoal que podia pagar universidade particular tomava o lugar das pessoas que estudaram em colégio público, mais humildes. Ora, nós temos 56% da nossa população negra. Negra quer dizer preta e parda, né? Somando os dois, dá 56% da população. No Rio de Janeiro, esse índice é maior, porque o Rio de Janeiro teve, né, um papel assim, grande no período da escravidão. Muito. Então, o Rio de Janeiro tem 64% da população negra. Ou é preta ou é parda. Morando nos morros, nas comunidades, sem direito quase a nada. Então, quando eu criei esse programa das cotas nas universidades, entraram com uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, para não validar a minha lei. Mas ela continuou funcionando. O julgamento dessa lei levou 10 anos. Isso é Brasil. 10 anos. Quem entrou foi Rodrigo Maia, né? Bom, aí depois, no ano de 2011, a então presidente Dilma, eu era deputado federal, eu fui tratar um assunto com ela, falei, presidente, vou dizer uma coisa para a senhora, vamos dar oportunidade que todo mundo, né, que estudou em colégio público, ou que tem renda pequena, possa estudar nas universidades públicas que são as melhores. A UNB, no caso lá de Brasília, a UERJ aqui no Rio, a UF, né? Enfim, as universidades federais. Uhum. Então, 10 anos depois, eu fui o pioneiro aqui. 10 anos depois, o Brasil adotou as cotas nas universidades. Mas isso quer jogar branco? Não é jogar branco contra preto ou preto contra branco. É encarar a realidade. O Brasil recebeu, durante o período do tráfico de escravos, 5.700.000 escravos negros que chegaram aqui, fora os que eram jogados no mar, porque morriam na viagem por doenças, por infecções, maus tratos, eram jogados no mar. Então,
essas 5.700.000 pessoas, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, formam o conjunto do Brasil. E eles não tiveram nenhum direito quando acabou a escravidão do Brasil. Por quê? Havia um debate, né? Uma ala que queria a abolição da escravatura dizia o seguinte: olha, tem que ter a liberdade para os escravos e eles têm que ser indenizados para começar a vida. E a outra dizia: não, se a monarquia der, se a princesa ou o imperador der a liberdade aos escravos, tem que pagar a gente porque nós compramos esse pessoal. Então nós é que temos que ser indenizados. O que fez a princesa Isabel? Assinou uma lei e não fez nenhuma coisa nem outra. A partir de hoje não tem mais escravo do Brasil. O que os fazendeiros fizeram? Botaram as pessoas em cima do caminhão, chegaram na porta da fazenda e diziam: agora cuide de sua vida. E aí? Como é que o cara vai começar uma vida? Sem casa, sem ter estudo. Entendeu? Então, não é justo que não haja uma reparação. A palavra certa é essa. Uma reparação a essa população que foi jogada assim na vida sem nenhum tipo de... Então, o projeto de mais relevância foi na tua visão. Tem gente que acha que foi a delegacia legal, tem outros que acham que foi o programa do restaurante popular. Isso aí ficou muito popular, o Rio de Janeiro. Aqui próximo mesmo, a gente está aqui no shopping e tinha um piscinão que movimentava, Tem gente que achava o piscinão, cada um achou uma coisa, né? E a questão a vida corrida, eu nunca tive tempo, mas muita gente ia para esses piscinões que foram inaugurados aí, né? Olha, você vê o seguinte, a Globo nunca gostou de mim. Globo. Né? Mas mesmo assim... Olha o garotinho aqui falando. Fala na Globo, vai lá, garotinho. Não, mas mesmo assim, a Globo teve que botar uma personagem na novela dela, que a personagem dizia, lá no piscinão, cada mergulho um flash. Lembra disso, não? Esse ficou famoso, cada mergulho um flash. E a Globo? Fala pra mim da Globo aí. A Globo não gosta de mim, eu não tenho culpa. E você gosta dela? Não. Olha só, eu assumi. E aí eu disse, olha, eu não vou brigar com esse pessoal, porque esse pessoal não tem poderoso. Muito. E eles já tinham bronca do Brizola, sabiam que eu era trabalhista. Eu fui tocando minha vida. Né? Te atormentou muito, né? Não, calma. Aí eu nomeei presidente do Detran o doutor Eduardo Schwein, coronel Eduardo Schwein. Ele tinha sido chefe da Casa Militar do presidente João Goulart, nome sério. Né? Um dia ele me liga, Manuel, estamos aqui com um problema muito grave. Mas não, presidente, o que houve? O negócio é o seguinte, todos os carros do Estado são segurados por uma única seguradora. Digo, é mesmo, né? Todos os carros, todos, de todas as secretarias. Eu digo, mas qual é a seguradora? Ele disse, a Roma Seguradora. Eu digo, isso é do Papa? Brincando com ele, né? Não, Roma é Roberto Marinho Seguradora. Eu falei, é mesmo? É do Roberto Marinho? É. E não teve licitação. Deram daquilo de bandeja para eles. Eu digo, rapaz, o valor é alto? Muito alto. Mas que faz uma licitação. Aí eles perderam. Aí começou o tal do garotinho. Aí já não era mais o garotinho. Né? Mas aí a briga feia começou no finalzinho do ano. Estava terminando o ano, aí me liga o secretário de Educação, professor Ézio Cordeiro. Vereador, estou aqui com um problema aqui que eu preciso resolver com o senhor urgente. O que é, professor? Pode falar para o telefone. Não dá para tratar por telefone. Eu tenho que ir aí. O senhor me recebe? Eu falei, eu recebo, claro. É urgente, vem hoje mesmo. Então, aguarda aí. Né? Terminando aqui minha audiência, eu recebo o senhor. Ele senta, abre para mim um papel. Diz, olha, isso aqui é o contrato nosso com Viva Rio. Ele recebe o dinheiro do Estado e contrata para as 1.000 e poucas salas que nós temos de telecurso, o telecurso segundo grau da Fundação Roberto Marinho.
Digo, mas contrata? Ele compra direto. Eu não tem licitação, não, porque ele é uma organização social. A gente repassa o dinheiro para ele, eles compram do outro. Rapaz, que moleza, hein, rapaz? Quanto é isso? Eu disse, são 1.000 e poucas salas, no total dá 10 milhões por mês, naquela época. Aí eu falei, o senhor já sondou se isso tem em algum lugar? Alguém mais faz isso? Telecurso? Tem o Senai e tem o Senac. Eu falei, então o senhor faz uma licitação e vamos ver como é que vai dar. Perderam. Isso que perderam, aí o garotinho, que primeiro era bonito, depois ficou feio, aí virou bicho. Meu Deus. Né? A ordem na Globo era, qualquer coisa boa do governo, bota governo. Qualquer coisa ruim é garotinho. Aí começa a guerra. Meu Deus. Agora, eu estou errado? Não. Às vezes a pessoa ouviu falar mal de mim e tem uma ideia errada de mim, mas ele não sabe por quê, o que está por trás daquela notícia. E naquela época não tinha Internet. rede social. Igual é hoje, não tinha. Entendeu? Gente, a gente já volta. Só um minutinho aí, a gente já volta com o garotinho aqui. Só um minutinho. Você tá aqui no Pressão Total Podcast com ele, com o Garotinho. Ele tava escrachando a Globo aqui. Eu vou continuar. Não. Ele tava Eu escrachando estava a Globo falando- aqui. Ele tava. Fala, eu gosto, Eu vai. estava falando sobre os motivos que levaram a Globo a me perseguir. Só isso. Escrachou a Globo. Mas continua aí. A Globo te perseguiu o mandato Muita todo. coisa. É. Muita coisa. Me prejudicou muito, sabe, a Veja também, na minha campanha de presidente. Eu ia para o segundo turno. Estava claro. Quantos votos para presidente? 15, quase 16 milhões de votos. Seria a primeira vez que o PT teria um adversário do campo popular no segundo turno. Porque ficamos ali, eu e Serra, bicando até o final, né? O Lula em primeiro, o Serra com 19% e eu com 18%. E o início das pesquisas, como é que Não, foi eu ali? comecei com 4%. Com 4%? Eu não tinha tempo de televisão. Não tinha nem... Se tivesse rede social naquela eleição, eu tinha ido para o segundo turno. Uau. Né? Porque eu tinha 1 minuto de televisão, o Serra tinha 10 e o Lula tinha 8. Então, eu praticamente... Né? Onde é que eu cresci? Nos debates. Né? A hora que chegou do debate, eu engoli todo mundo, mandei a parte. Né? Aí comecei a crescer. Mas o que a Veja fez? Um dia, faltando uma semana para a eleição, praticamente eu já estava passando o Serra, né? Quando aquela curva embica, né? Que o próprio Duda Mendonça, na época, ligou para mim e falou: cara, você vai passar o Serra, é um fenômeno, porque, pô, tu não tem tempo de televisão, não tem nada, não tem estrutura de campanha. Eu estava no PSB, né? Aí eu estou em Rondônia, recebo um telefonema da Rosinha, minha esposa. Você já viu a capa da Veja esse final de semana? Falei, não. Quer que eu te mande? Eu falei, mas por que você está preocupado assim? A capa é: garotinho viaja em avião de traficante. Uau. Cara, quando eu olhei aquilo, eu falei... E o pior, aí a Globo mostrava toda hora. Veja hoje no Jornal Nacional. Garotinho viaja em avião de traficante. Logo mais, no Jornal Nacional. Cara, e aquilo, gente do Brasil inteiro ligando para mim. Circula o país todo. Não, Meu Deus. rapaz, olha, eu disse, mas... Aí quando acabou aquela reunião ali que eu estava com o senador Amir Lando, lá em Rondônia, eu peguei o telefone, liguei para Líder Táxi Aéreo. Né? Falei, escuta, meu partido alugou um avião aí e está dando aqui na televisão que o avião é de um traficante. Pô, como é que você me bota uma gelada dessa? Aí o rapaz, não, falar para o senhor, foi maldade do cara. Eu falei para ele que o avião não era de traficante. A nossa empresa comprou esse avião
no leilão dos bens do traficante. A Polícia Federal prendeu o traficante, pegou os bens dele e botou em leilão. E a nossa empresa comprou. Eu falei com ele. Aí eu processei a Veja. Sabe o que aconteceu? 2 anos depois eu ganhei o direito de resposta. Mas já tinha passado a eleição. Já tinha passado. Aí vou fazer um... Isso travou aquele embalo que eu estava vendo, eu ia passar. Já deu aquela queda. Gente... Pô, o cara como é essa história? Já traz a pulga atrás da orelha e não tem internet para você dar uma resposta imediata. E falando em internet, você postou, se eu não me engano foi hoje ou ontem, é preciso chamar a delegacia anti-sequestro, pois o Estado foi sequestrado. No atual momento, qual sua relação com o governador e por que o Estado foi sequestrado? Porque o governador não manda nada. Quem manda são os deputados. O presidente da Assembleia, Rodrigo Bacelar, montou um grupo de deputados e o nosso governador não pode ser chamado de governador, porque ele fala uma coisa de manhã, os deputados discordam, ele muda à tarde. Se os deputados discordarem, ele muda à noite. Né? Então, nós não temos governo. Né? Nosso Estado está sem comando, completamente. E mais do que isso, né? A nossa política de segurança hoje, por incrível que pareça, é ditada pelo Comando Vermelho. Você acredita nisso? É mesmo. É. Todo mundo no Estado que tem um pouquinho de informação, e eu tenho uma quantidade grande, né, sabe que o Comando Vermelho lava o dinheiro nos postos de gasolina de um empresário que patrocinou a campanha do presidente da Assembleia e do governador do Estado. E você acha, então, não vou falar só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, você acha que a política sempre tem a criminalidade ali por trás, eles financiando, ou apenas no Rio de Janeiro? Olha, presta atenção. Eu não posso falar de outros estados, mas aqui no Rio sempre houve envolvimento da polícia com o crime. Isso em qualquer governo, até no meu. Aí não tem como controlar 30 e tantos mil policiais militares, 10 mil policiais civis. Polícia. Eu estou falando que agora o acordo do crime é com o governo. O acordo direto. Subiu um andar. O acordo direto, então, agora é o... Subiu um andar. Eu não estou falando de um policial, um comandante de batalhão. Eu estou falando é que deputados, secretários, amigos poderosos do governo têm acordo com a facção criminosa que comanda o Rio de Janeiro. Isso é muito triste para a população. É o fim, né? É o fim. Você foi preso a caminho do hospital? Não. Eu fui preso 4 vezes. Mas uma dessas vezes foi a caminho do hospital. Eu vou te explicar. Aí, eu fui preso... Deixa eu terminar a pergunta. Eu vou deixar você explicar. Mas, tipo, como foi pra você? Porque, tipo, você tá a caminho do hospital, você preso e tal. E na sua opinião, foi uma injustiça? Vamos lá. Primeiro explicar por que eu fui preso. Isso aí. Eu fiz uma denúncia no ano de 2011 à Procuradoria-Geral da República contra o senhor Sérgio Cabral e a quadrilha que ele montou no Estado. Denunciei todo mundo. Denunciei também empresários, o chefe do Ministério Público e a pessoa mais importante da Justiça do Estado. Então, o que ocorreu? Aquilo criou uma quizumba. Porque, era o governador, mas as pessoas em Brasília se convenceram que eu estava certo. Então foi formada uma força-tarefa no Rio de Janeiro. Aí o que aconteceu? Esse pessoal pegou 2 juízes lá de Campos, mais um
promotor. Eu tinha denunciado o chefe dos promotores, procurador-geral. Um problemão. Que foi preso pela denúncia que eu fiz. O governador foi preso pela denúncia que eu fiz. O vice-governador foi preso pela denúncia que eu fiz. A primeira-dama, Adriana Anselmo, presa pela denúncia que eu fiz. O secretário de Saúde, o presidente da Assembleia, Pisciani, enfim, todo mundo. Foi saindo Aí, prendendo todo mundo. O que acontece? Tinham que fazer alguma coisa comigo. Né? Aí, quando a Polícia Federal chegou a primeira vez lá em casa, os caras disseram assim, nós estamos aí com mandado de busca e apreensão. Falei, vocês não vieram aqui fazer busca e apreensão, vocês vieram para me prender. Me entrega logo o mandado de prisão, que eu já sei. Porque o Sérgio Cabral vai ser preso amanhã, vocês querem me prender hoje para confundir a cabeça do povo, achar que é tudo a mesma coisa. Minha prisão não tem nada a ver com corrupção, é um crime eleitoral lá de Campos que disseram que eu distribuí cheque cidadão em troca de voto. Mas tudo bem, eu vou ficar lá uns dias, como aconteceu. O Sérgio Cabral ficou condenado a 430 anos. Depois já vamos falar disso aí. 6, né? E está esperando o julgamento dos outros, né? Em segunda instância. Aí, em uma dessas prisões, né, aconteceram 2 fatos gravíssimos. Na primeira, quando eu sou levado para a Polícia Federal, eu comecei a sentir o mal-estar. Aí o delegado falou, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, aqui não tem médico. Eu vou chamar o SAMU. Chamou o SAMU, o cara falou, está com 18 de pressão. Uau. Tem que levar ele para o Souza Aguiar. Cheguei no Souza Aguiar, me internaram, fizeram um ecocardiograma, viram que eu estava com entupimento na veia. UTI, vai ficar aqui. Aí o juiz de Campos liga para o chefe do plantão, o médico, e diz, a Polícia Federal vai levar ele para o presídio. O médico, não, daqui ele não sai, não. Porque quem manda aqui sou eu, sou médico. O senhor é médico? Então eu vou dar voz de prisão, senhor. Não, voz de prisão o senhor não pode me dar, eu vou dar voz de prisão. Ou o senhor libera ele. Não, eu não libero. O senhor quer levar ele, vai levar sem alta. Eu não vou assinar a alta médica. E não assinou. Aí é aquela cena da ambulância que todo mundo fala. O que aconteceu? Eu tinha prendido Fernandinho Beiramar e os maiores traficantes do Brasil. Estava tudo lá, preso em Bangu. Os caras queriam me levar para lá. Eu disse, vocês querem me matar. Meu irmão. Eles querem me matar. Aí eu resisti. Nisso que eu resisti, o cara me dá um mata-leão. Eu desacordo. Eles vão me descendo, me levando pelas escadarias. Quando eu chego, estou entrando na ambulância, eu acordo. A Clarissa gritando e eu digo, amanhã vocês vão ver o que vai acontecer. Era o Cabral que ia ser preso. Eu digo, vocês têm que prender o Cabral. Né? Aí disseram, ele estava chorando. Estava chorando? Eu estava acordando. Eu tomei um mata-leão de um cara. Você desculpe, o seu operador aqui é grande. O cara leva 2 dele. Então a lanche ali, mano, olha só. Aí o cara me deu um mata-leão. Eu fiquei lá. Sabe aquele soco de Mike Tyson que derrubava o cara no primeiro round? É o que eu levei. Um mata-leão, apaguei. Isso foi uma covardia que fizeram comigo. No dia seguinte, a ministra do TSE, Luciana Lócio, mandou me levar para um hospital, me tirar de lá. Eu fui levado para o hospital, fui submetido a um cateterismo, constatou-se uma obstrução de 78% da minha artéria e colocaram um stent no meu coração. Ou seja, quase que eu morri. Eu não morri porque Papai do Céu não quis. Essa é a primeira vez. Da outra vez, né, eu fui levado preso, não sabia nem direito por quê. Né? Aí, cheguei de tardinha, me colocaram lá numa ala, a ala C, Galeria C, onde ficam os presos comuns. Eu fiquei lá, dormi. No outro dia de manhã, todo mundo no corredor querendo bater papo comigo, os presos. Né? Pô, você tá aqui, cara. Pô, você falava os podres dos caras todos, você tá aqui agora preso. Eu falei, pois é, fazer o quê, né? A gente às vezes paga um preço alto por falar a verdade. Mas aí vem um cara na minha direção. Olha, o senhor, por favor, arruma aí as suas coisas, porque chegou uma ordem superior aqui para levar o senhor para a Galeria B. Galeria B? O cara do meu lado falou assim,
a galeria B não está interditada? Ele falou, tá. Tem alguém lá? Não. Mas a ordem que eu recebi é para levar ele para lá. Aí eu falei, bom, galeria A estão os presos da Lava Jato, que eu denunciei. Empresário, Sérgio Cabral, presidente da Assembleia, todo mundo lá. Galeria B sem ninguém. E na galeria C os presos comuns que eu estava lá. Né? Aí eu falei, cara, olha só. Se acontece um problema comigo, vai ser um problema para mim e para você. Não dá para ir alguém comigo? Não. A ordem que eu tenho é que o senhor tem que ficar isolado. Ó, o senhor tem 30 minutos para arrumar suas coisas aí, porque eu vou lá, eu vou tentar arrumar uma cama para botar lá na cela onde o senhor vai ficar. E é isso. É ordem superior. Se o senhor for governador, o senhor sabe como é que é. A gente tem que obedecer a ordem. Todo mundo, cara, não vai não. Eu falei, onde eu não vou, rapaz? Os caras vão me levar, não tem jeito. Ele chegou, me levou para lá. Né? Fiquei lá. Aí já era de tardinha, veio uma moça, ofereceu uma comida lá, eu não quis comer. Quer saber, eu vou deitar, vou dormir. Ele arrumou um belichezinho, botou lá, eu andei ali um tempão, tudo vazio, Uau. as celas tudo vazia, tudo quebrado e mofo. Porque o Ministério Público fez a interdição porque ali não batia sol. A pegava sol de manhã. C pegava sol à tarde. No meio não pegava sol. Né? Então estava interditado. Aí eu falei, quer saber? Eu vou dormir. Aí peguei no sono. Por volta assim de 11h30, 11 horas. Não sei porque eu não tinha relógio. Eu sei que eu estava cochilando, aí eu ouço um psiu. Eu falei, pô, não é possível, eu estou sonhando. Não vai ter ninguém aqui dentro, cara. Aí o cara, psiu. Eu vou olhar, né? Quando eu olhei, o rapaz, né, meio fortinho, camisa azul clarinha, calça jeans, sapatinho social. Não era agente penitenciário. Como é que esse cara entrou aqui? Aí ele, Caramba, meu irmão. desce aí. Eu olhei para a mão dele, um pedaço de pau na mão dele. Senhor da glória. Desce aí, cara. Eu falei, eu pensando comigo, tem que descer, eu vou fazer o quê, né? Desci. Quando eu cheguei assim, próximo a ele, nós estávamos numa cela, né? Ele disse, você gosta muito de falar, né? Eu falei, a minha profissão é essa. Mas você gosta muito de falar da vida dos outros, né? Eu falei, ele deixou nem eu completar. Ele veio pro meu joelho e pá! Com aquele pedaço de pau. Eu emborquei. Era uma dor alucinante. Aí eu fiquei, ai, gritando. Era para ter 2 caras na portaria da galeria, no portão. Falei, os caras vão ouvir eu gritando, né? E nada de vir ninguém. Aí, quando eu fiquei olhando para a mão dele, eu vi ele passar o pau de uma mão para outra. Como eu estava emborcado, ele vai bater na minha nuca. Raciocínio lógico, né? Aí eu levantei assim e fiquei olhando. Aí ele, ao invés de bater na minha cabeça, ele meteu a mão assim, tirou uma pistola, Caramba. encostou na minha cabeça e disse assim... Isso tudo dentro da prisão. Olha a situação. Ó, cara, encostado aqui, ó. Você não vai morrer agora? Eu não quero sujar para o pessoal aí do lado. O pessoal do lado era o pessoal que eu tinha denunciado. O pessoal da Lava Jato. O pessoal que tinha roubado. Ou eu vou deixar uma lembrança para você. Uau. Aí foi com aquele salto do sapato, pisou no meu dedo. Sabe aquele dedinho do pé? Esmigalhou meu dedo. Quebrou tudo. Eu gritava, desesperado, gritando. Depois de, sei lá, 20 minutos, meia hora, aí veio os 2 caras correndo, né? Os agentes policiais penais, né? O que houve? Eu falei, entrou um cara aqui, fez isso. É possível. Eu falei, eu acho até que ele está aqui por dentro. Eles correram lá, em cela, olharam. Não tem ninguém aqui dentro. O portão está fechado.
A cela está fechada, esse cara não entrou ali. Isso aí é invenção sua. É. Depois a gente vê isso, cara. Eu quero alguma coisa para tirar essa dor, não estou aguentando. Espera que a gente vai chamar um médico. Estou pensando que eles vão trazer um médico, né? Aham. Aí veio o Sérgio Cortes. O Sérgio Cortes era o secretário de saúde que eu tinha denunciado que estava preso lá. Caraca, meu irmão. Eles pegaram o Sérgio Cortes, lá veio o Sérgio Cortes, eu numa cadeira de roda, veio o Sérgio Cortes, me examina. Pô, que hematoma, hein, cara? Pô, quase feio. Eu vou te aplicar uma injeção. Eu falei, não. Injeção sua. Eu te denunciei para você comprar, você ter comprado uma cobertura na Lagoa com dinheiro vivo, 2,5 milhões na época. Tu quer me dar injeção? Não. Rapaz, você não vai aguentar de novo. Eu falei para os caras, me arranja gelo. Aí eu botei um saco de gelo no joelho, outro no dedo do pé. Não conseguia dormir a noite toda. Chegou de manhã, telefonei para Clarissa, minha filha. Ela chamou o advogado chegou lá. Eu falei, eu quero ir à delegacia. Não, mas não pode. Consegui autorização da justiça para ir à delegacia. Relatei tudo o que tinha acontecido. O delegado falou, escuta, o senhor quer fazer exame de corpo de delito? Eu falei, quero. Me mandaram para o Instituto Médico Legal, fotografou tudo, né? Aí, na volta, eu falei para o delegado, pede as fitas do sistema. Os caras, você vai se dar mal, porque tá tudo gravado, vão ver que você pegou mentira. E a Globo botando. Garotinho se automutilou, inventou uma agressão. Bom, se não fosse uma promotora chamada Patrícia Glioshi, que futucou tudo até descobrir a fita verdadeira, porque eles deram uma fita, que tem a filmagem local e tem a filmagem que fica lá, vamos dizer assim, no backup, né? Separado de lá, fora do presídio. A imagem é gerada, mas fica guardada fora do presídio. Ela pegou as imagens e viu que a fita foi cortada justamente no horário em que eu havia dito. Uau! Aí foi buscando e provou tudo, né? Foi um policial militar, por isso eu tenho que andar aí com esses meninos aí do meu lado, por ordem do Ministério Público, segurança. Não é que eu queira, não, tá? Não, porque mas é necessário, no tempo que nós estamos vivendo. Vou fazer uma pergunta aqui sobre a nova geração que está chegando. O Nicolas, fala para mim, a tua opinião, você tem um currículo extenso, desde lá de 82, a gente estava conversando aqui em off, e tipo, de 82 para cá mudou muita coisa, o cenário mudou total. Hoje temos o Nicolas aí que está disparado nas redes sociais. O que você acha do Nicolas? Olha, eu acho que ele é um cara corajoso. Eu acho que ele precisa ainda um pouco mais de substância, né? Mas assim, ele é um cara corajoso. E a coragem é a maior de todas as virtudes. O Winston Churchill, né, que levou a Inglaterra à vitória, ele dizia, nenhuma virtude vale a pena sem a coragem. Porque sem coragem, todas as virtudes se apagam, né? Então, só o fato dele ter coragem já é muito importante. Ele é um cara corajoso. Então vamos para outro tema mais polêmico agora. STF. Olha, o que nós estamos vivendo no Brasil é surreal, né? Porque o que diz a nossa Constituição? O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Isso é muito importante. É o guardião, é o que diz a lei, né? E o que é o guardião? É aquele que guarda o que está escrito. Quem é que escreve? O Congresso Nacional. Na medida em que o Supremo Tribunal Federal começa a fazer leis ou interpretar leis diferente do que está escrito, ele está cometendo, ao meu ver, um ato contrário à própria Constituição do país que ele tem a obrigação de guardar. Ele é o guardião do que está escrito, não é para ele escrever, né? Então, assim, eu acho que passou dos limites, né? Agora, quem é que... Porque nós temos poderes que deveriam ser
independentes e harmônicos entre si. Muito Isso importante. está na Constituição. Isso é muito Então, importante. Quem é que fiscaliza o executivo? O legislativo. Né? Quem é que fiscaliza o legislativo? A própria população e a comissão de ética do legislativo. Quem é que fiscaliza o judiciário? Tem gente que acha que não tem, ou que é só o Conselho Nacional de Justiça. Não. É o Senado. O Senado da República é a única instituição que pode até afastar um ministro do Supremo. Aí você me pergunta, e por que os senadores não fazem? Porque a maioria deles tem um rabo que é maior do que a ponte Rio-Niterói. Entendeu? Aí os caras ficam com medo. Tanto o Senado quanto os deputados, então... Não, mas os deputados, eles não têm poder sobre Não, eu estou Supremo. falando a questão de fiscalização, das votações, perdão. Não. Das votações ali. O Senado. Quanto o Senado, quanto os deputados. Óbvio que são Os deputados podem abrir impeachment contra o presidente da República. Não, eu tô botando os dois, porque os dois lados ali estão com o rabo preso, tanto de um lado quanto do outro, então não vai funcionar. Isso que você está querendo falar. Não vai funcionar nada do jeito que é. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós temos um sistema apodrecido. Ou seja, as nossas instituições, ao contrário do que dizem, não funcionam de verdade. Elas funcionam para servir a essa casta que comanda o Brasil. Elas não funcionam com independência. Nenhuma das três. Nem o executivo, nem o legislativo, nem o judiciário. Olha o que eu sofri porque eu denunciei o Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Falando em judiciário, e o Alexandre de Moraes, o que você acha dele? Fala para mim, garotinho. Fala, garotinho! Olha, leia os livros de Alexandre de Moraes. Porque eu tive o prazer, né, para fazer qualquer tipo de crítica, de ler os livros de Alexandre de Moraes. Ele hoje pratica tudo diferente do que ele escreveu. Precisa dizer mais alguma coisa? Não. Ele, enquanto professor, enquanto jurista, que escreveu livros sobre a Constituição brasileira, ele hoje faz tudo diferente do que ele escreveu. Prega uma coisa e vive outra. Não, não é prega. Pregava, né? Não é pregava, né? Pregava uma coisa e está fazendo outra. E sobre o garotinho agora, vamos voltar para o garotinho. Pretensões futuras? Olha, eu não pensei sobre isso ainda não. Né? Tá. Eu estou vendo o quadro político, examinando. Veja. Será que teríamos um garotinho governador aí do Rio de Janeiro de novo? Veja. O cara que saiu da rua Saturnino Braga, 44, em Campos. 44? É, o número da minha casa. Ah, não. Onde eu nasci, e é a única casa que eu tenho, né? Onde eu vivo com a minha esposa. Não vivo mais com meus filhos, porque todos eles casaram, já foram embora. Só tem a Clarinha, que é missionária. Aí, de vez em quando, ela passa um período lá em casa, quando ela não está em missões, como ela já foi a Pacaraima, recentemente estava na Chapada, vai para... Enfim, vai nas missões dela. Os outros filhos seguiram a carreira política? Alguns, outros não. Outros não, né? Né? Eu tenho um filho que é prefeito, hoje de Campos. Né? Qual a Clarice... É o Vladimir Garotinho. Vladimir, né? Garotinho. Queremos você aqui, Vladimir, vem! A minha filha Clarissa hoje está sem mandato, mas foi deputada estadual, deputada federal, concorreu ao Senado, fez 1.200.000 votos na última eleição. Perdeu para o Romário. Então, não digo que ela perdeu para um político, ela perdeu para um artista. Jogador maior. Eu digo o seguinte, o cara que vota no Romário não pode reclamar do Brasil. Por quê? Eu escalaria Romário para jogar em qualquer time, mas para ser senador, não. Né? Cada um no seu quadrado. Né? O que o Romário vai fazer como senador da República? Eu acho que Então, deixa eu te falar. Então, conclui. O cara que saiu dali, filho de uma dona de casa, com um professor de direito romano, que era meu pai, um filósofo, né? Chega a
ser prefeito da sua cidade 2 vezes. Minha esposa foi prefeito da cidade 2 vezes também. Meu filho vai para o 2º mandato. Foi eleito e reeleito agora. Né? Eu fui deputado estadual, deputado federal, como você falou, prefeito, governador, minha esposa foi governadora, meu filho está no 2º mandato. Então, assim, eu não tenho mais ambição pessoal nenhuma. Eu sou um cara que eu vivo a vida, não depende de política. Né? Mas, se a população quiser, eu posso pensar. Governador, eu estou apoiando hoje o Washington Reis. Sei que é difícil a candidatura dele, mas eu prefiro apoiar o difícil que eu acredito do que o fácil, que depois vai trazer problemas para a população. E sobre as urnas, garotinho, fala pra gente, o que você acha das urnas? Porque há essa polêmica, assim... Olha só. Os temas aqui hoje são polêmicos. Hoje tem aula pra você que tá assistindo aí. Aqui tá pegando fogo. E você, não curtiu? Calma aí, eu vou falar com o garotinho, mas chega aí, curte, compartilha, se inscreve no canal, segue o garotinho lá no Instagram. Vamos levantar mais esse Instagram aí do garotinho, gente. Pressão total. Vamos que vamos. Já deixou um like. Fala, garotinho. Olha só, na minha modesta opinião, o problema não está na urna. O problema está na transmissão dos dados. E como é que funciona? Você vota na urna. A urna não tem ligação com a internet. Tá? Aí aquela urna, no final, tem um disquete ou um pendrive. Né? Aquele pendrive, ele vai para um lugar onde os votos são concentrados e manda para o Tribunal Estadual. O Tribunal Estadual já tem a primeira transmissão de dados. Por exemplo, uma cidade como o Rio de Janeiro, ela tem 5 polos que concentram a votação. A votação da Zona Oeste, a votação da Zona Norte, a votação da Zona Sul, da Leopoldina. Então, esses polos concentram as urnas e, depois que ele tem o total, ele manda para o TRE. Aí depois o TRE manda para o TSE. Se tiver problema, e tem muita gente que afirma que tem, o Brizola, de quem eu sou seguidor, apaixonado. Brizola foi a sua inspiração política, né? Sempre disse que o sistema de dados no Brasil era inconfiável. Eu pergunto agora o seguinte: quem tem mais tecnologia? O Brasil ou os Estados Unidos? Onde é que está a Oracle? Onde é que está a Microsoft? Onde é que está o Bill Gates? Onde é que mora o Elon Musk? Mora nos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos não têm urna eletrônica? Não sei. E aí, né? Por quê? Por que os Estados Unidos não têm e por que o Brasil Agora eu vou te fazer outra pergunta. Endeusa as urnas? Responde aí, deixa aí nos comentários aí. Domingo agora teve a eleição do PT. Tinham 2 milhões de filiados aptos a votar. Não votou isso tudo. Votou muita gente. Mais de 300, 400 mil. Foi voto impresso, não. Foi votinho de papel. Não teve urna, não. O PT não acredita na urna totalmente? Né? Pra você pensar aí na tua casa, entendeu? Estamos aqui com um grande garotinho. Olha só, qual é o custo de botar uma impressora em cada urna? É muito pequeno. Impressora hoje é barato. E é só mesmo pra ter uma certeza, né? Em tudo tem o... Mas não vai adiantar. Não. Porque o problema, para mim, não está na urna. Está na transmissão do dado. É o nosso grande problema. Aí o cara diz assim: é um sistema que é impossível de ser fraudado. É. Mas agora, há poucos dias, um hacker, ele fraudou o sistema bancário brasileiro, que é considerado um exemplo para o mundo. E ele sozinho tirou 561 milhões de um banco, fora os outros, e transferiu tudo para várias contas em criptomoedas. Se o cara faz isso num banco, o que ele não pode? Na transmissão dos dados, modificar o dado. Não sei. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo chamado
Sócrates, ele dizia o seguinte: toda certeza que eu tenho é a dúvida. Sensacional. Então, o cara que diz, isso aqui é infalível. Infalível é só Deus. Desse jeito. Negócio de isso aqui é infalível, né? Voltando aqui pro Garotinho. O Garotinho falou da Lava Jato aqui. E é um tema muito polêmico, né? Polemicando aqui, né? A internet é cheia de mimimi, gente. Os haters já estão ali tudo doido, operando. Eu adoro, gente. Você que é hater, não sai daqui não. Vamos bater aquele papo. Se tá gostando, legal. Não tá gostando, o problema é teu. Só continua aqui com a gente aqui, entendeu? Chama mais um fofoqueiro pra assistir que é legal. A questão da Lava Jato, você teve muitos problemas. Não, eu não. Não, eu tô falando assim. Você falou que denunciou. Eu denunciei. Então, sou autor. Quando a gente denuncia, a gente cria muitos problemas que são as pessoas que não passam a não gostar da gente, amigos, entre aspas, que de repente estavam ali de longe, que foram denunciados e que foram pro outro lado, de repente. Então, nesse sentido, criou muita inimizade, muita gente... Olha, eu vou dizer para você, teve um determinado momento que eu me sentia quase que um leproso. Ninguém queria chegar perto de mim. Eu virei uma espécie de homem-bomba. Por quê? Quando eu fiz a denúncia, eu juntei 2.000 páginas com conta no exterior das pessoas que eu denunciava, escritura das fazendas dos caras que eu denunciava, né? Tudo detalhado. E dei entrada ao Procurador-Geral da República em Brasília. O doutor Rodrigo Janot falou, rapaz, não dá nem para isso aí ser feito de uma vez só, temos que ir por parte, é muita coisa. Então, assim, sabe aquele negócio que você vai puxando e cada vez que você puxa vem mais? Eu não tinha dimensão do tamanho da corrupção. Fala um número alto, assim, de alguém que você, em valor de grana. Não. Um número alto, assim, pô, isso aqui foi o mais... Não. O Ali está com a minha pasta, eu estou no carro. O Ministério Público mandou um documento para mim que, através da minha denúncia, olha só, hein, foram recuperados 4 bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos com leilão da mansão de Sérgio Cabral em Mangaratiba, leilão das 2 coberturas dele no Leblon, enfim, repatriaram 25 barras de ouro que ele tinha depositado em cofres no exterior. Então, 4 bilhões foram repatriados e devolvidos ao Estado. E mais 12 bilhões, né, estavam em processo de devolução. Então, só aí você tira. Caraca, meu irmão. E o Sérgio Cabral hoje solto, 480 anos que ele foi preso. 434. E 34 anos. Você acha que ele hoje nas ruas é algo legítimo ou você acha? Pô, não... Olha, a lei brasileira diz que o sujeito só pode ficar preso, né, depois de condenado em última instância. Ele ficou 6 anos preso, o que era uma prisão preventiva atrás da outra. Ele respondeu a 36 ações penais. Ele ficou 6 anos preso, né? Agora, as ações dele, depois de primeira instância, vão para a segunda, algumas já estão na segunda, e depois vão para a última instância. Ele vai ter que começar a cumprir pena. Só que eles estão conseguindo afastar promotor, botar o juiz que condenou ele para fora, que é o Bretas, né? Para quê? Para tentar anular todo o processo. Porque o Cabral ele foi inteligente. Ele teve 2 momentos que são marcantes nesse calvário que ele atravessou. O primeiro, quando ele chegou diante do juiz e confessou tudo. Eu roubei mesmo, foi uma doença, eu me deixei levar pelo dinheiro, pelo poder, tudo que está aí é verdade mesmo e tal. Ele achava que aquilo ia amolecer o coração do juiz. Piorou, né?
Aí, então, depois, orientado por um advogado, ele falou assim, eu quero fazer uma delação premiada. Mas como ele era o chefe da organização, a pessoa faz delação para entregar alguém maior que ele. Senão não tem sentido. Né? Ele falou, eu tenho gente maior para entregar. Aí ele faz uma delação entregando autoridades das cortes superiores do Brasil. Desembargadores do Rio, ministros do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Aí ele saiu. Está respondendo em liberdade. Já rapidinho, bota para fora, né? Eu tô entendendo. E qual foi o mandato que você, tipo assim, teve mais desafio? Não vou falar problemas, desafios. Porque você foi governador, foi deputado estadual, federal, mas qual deles ainda teve ali por trás da campanha da Rosinha? Mas, basicamente você estava orquestrando tudo que você tinha esperado. Eu acho que eleição... Você está falando da eleição ou do mandato? Do mandato em si. Olha, porque o percurso você já falou bastante aqui, que é muito doloroso. O mandato meu de deputado federal foi muito turbulento, porque foi o período que eu fiz essas denúncias. Entendeu? Então, eu era assim uma espécie de homem-bomba da Câmara. Né? Eu subia naquela tribuna, parava. Assim, ficava todo mundo olhando. O que ele vai falar hoje? O mandato de deputado federal foi bastante tumultuado. Muito puxado, né? E o mandato ali com a Rosinha, quando a Rosinha assumiu, como é que foi? A Rosinha foi uma bela administradora. Ela sofreu muita perseguição, porque o PT se voltou contra ela, porque eu tinha apoiado o Lula, mas não quis ser ministro dele. Ele me convidou, eu recusei. Né? Então eles achavam, ele recusou porque ele quer ser candidato a presidente de novo depois do Lula. Ele fez essa grande votação agora, então vamos matar ele na raiz. Então eles perseguiram muito a Rosinha, mas ela foi uma grande administradora. É porque uma perseguição de alguém de tal tamanho é bem complicado governar, né? Você ter noção, até empréstimo do BNDES autorizado não saía. Era muito difícil. Foi um momento difícil. Perseguiram muito a Rosinha. Muita coisa, né? Foi um momento de muita tribulação, então, no governo da Rosinha ali, né? Qual governo foi mais ferrenho? Foi o seu ou dela? Olha, eu digo que, embora eu tenha adquirido uma popularidade muito grande pelo meu jeito de comunicar, eu ter negociado a dívida do Estado, foi uma coisa que marcou muito. Mas eu digo a você, a Rosinha foi uma administradora que deixou as contas públicas bastante ajustadas. Foi bem correta. Conseguiu, no primeiro ano, pagar 14 folhas de salários com 12 meses de arrecadação. Porque ela pagou os 12 meses dela, mais o 13º dela e o mês de dezembro que a Benedita não pagou. Então ela pagou 14 folhas de salário com 12 meses de arrecadação. E a Benedita? O que você tem a dizer da Benedita? Boa pessoa, péssima administradora. Boa pessoa. Como pessoa? Boa. Ótima pessoa. Mas como administradora... A gente tá chegando ao final desse podcast, gente. O garotinho tá numa correria que, senão eu e ele vai ficar aqui, é muito assunto. Gostaria ele vai voltar. Muito de ficar. Mas... Ele vai voltar. Mas antes de encerrar aqui, tem aquele lance com o VP. Como é que aconteceu aquilo? Qual? O Marcinho VP. Qual dos VPs? Porque tem dois. O do Rio, né? Não, porque teve aquele que... Então conta os dois. Vai lá, conta os dois. Vai lá, garotinho. Vai encerrar aqui. Um Marcinho VP é aquele do Dona Marta que cobrou para o Michael Jackson filmar lá. E que deu problema, porque eu descobri onde ele estava. Ele estava em Buenos Aires, né? Bancado por um cineasta famoso, João Moreira Salles, da família dona do Itaú Unibanco. Né? Aí houve uma pressão grande em cima de mim para aliviar a cara dele, porque ele é dono do homem mais rico do Brasil, né? Banco. Né? Mas a história que eu acho que você está falando é do outro Marcinho VP. O Marcinho VP do Complexo do Alemão, que planejou o sequestro da Clarissa. Isso. Então, um dia eu estou entregando viatura lá
na Ilha do Governador, recebo, né, um barulho atrás de mim, pau, o pessoal falando. Pô, quando eu acabei de entregar as viaturas, eu falei, pô, pessoal, vocês estão tirando a concentração aí do pessoal que está assistindo a entrega da viatura. Aí o meu subsecretário falou, olha, estamos com um problema aí. Tem um cara lá em Bangu 3 que foi preso com um papel que é uma espécie assim de roteiro para sequestrar sua filha. Como é que é? O cara está lá em Bangu 3. Está com a diretora do presídio. Encontrar esse papel com ele na revista. Eu vou lá agora. Não, você não vai lá, eu vou. Mas essa hora, a gente estava terminando a entrega, era 9h30, 10 horas. Parti para lá. Cheguei lá, entrei na sala da diretora, a diretora com ele, e ele, quieto, não falava nada. A senhora pode me dar licença? Vou conversar com esse rapaz aí um pouquinho. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Polícia é polícia, bandido é bandido e família é família. Não bota a minha família no meio, porque o negócio vai ficar ruim. Minha filha não é política, não é polícia. Falei, meu irmão, você vai dizer quem mandou? Porque se você não disser quem mandou, vai ficar ruim para você, tá? Aí eu fiz uma pergunta para ele que ele não entendeu. Eu falei assim, sabe, quando eu morava lá no interior, na casa da minha avó, ela costumava matar galinha, mas primeiro jogava na água quente para sair as penas todas. Tu já tomou banho de água quente? Ele ficou olhando assim, que isso? Eu falei, é isso mesmo que você entendeu. Eu vou reclamar com os direitos humanos. Eu falei, reclamar o que você quiser. Você está mexendo com minha filha? Ele, não pode falar que fui eu, mas você quer resolver o problema? Vai lá no Bangu 1. Que os caras que mandam estão lá. Falei, quem é que manda aí? Ele é Isaías do Borel e Marcinho VP. Legal. Aí saí, falei para o pessoal, a senhora pode entrar, pode guardar ele direitinho lá e tal. E falei para o pessoal, vamos lá para Bangu. Não, a senhora vai entrar lá essa hora. Vou. Aí falei para os agentes penitenciários, vocês entram lá, bota todo mundo na gaiolinha, fecha que eu vou entrar lá. Aí tem 2 corredores, né? Assim, de um lado, cela, do outro lado, cela, ele no meio do corredor. Eu cheguei na entrada lá do corredor, entrei, fiquei em pé, gritei, Marcinho VP. Aí ele veio na grade assim, olhou. Pô, tu parece muito com o garotinho, hein? Eu falei, eu sou o garotinho. O vereador aqui, essa hora? Aí tirei o papel do bolso, o retrato da minha filha. Tu conhece essa moça aqui? Não. Você conhece. Ela se chama Clarissa Garotinho. Minha filha. Tá? Eu sei onde mora a sua família toda. Polícia é polícia, bandido é bandido e família é família. Você quer botar a família no meio? Se botar a minha, vai entrar a sua. Ele é pai do Uruan aí. Falei, a partir de hoje, você é segurança dela. Você reza para ela não tropeçar na rua, que vai ficar muito ruim para você, cara. Ele fala lá com o Isaías, cara. Aí eu falei, onde é que ele tá? Tá lá no final. Aí eu fui andando até o final. Mais malandro, mais velho. Pô, esse negócio aí não tem sentido, não. Eu falei, tem. Você sabe que tem. Eu conheço aquele complexo todo lá. Borel, Salgueiro, Casa Branca. Eu sei onde mora todo mundo seu. Vou repetir o que eu disse pro Marcinho. Bandido é bandido. Família é família e polícia é polícia. Quer brigar com a polícia? Briga com a polícia. Porque se botar a família no meio, vai ficar ruim para a sua também. Pronto, foi isso. Isso aí, garotinho aqui no Pressão Total. Gente, tudo que é bom dura tempo suficiente para se tornar inesquecível. Com certeza esse podcast se tornou inesquecível. Teremos garotinho aqui numa próxima vez. Hoje nós estamos aqui em São Gonçalo. Normalmente a gente está rodando o Brasil todo. Não estamos no Morumbi, nem em Alphaville, nem em Minas. Mas estamos na cidade de São Gonçalo, ao qual eu tenho um carinho muito grande. Dá suas considerações finais.
Antes de você dar as suas considerações finais, quero te agradecer Nada, pelo que tempo que dedicou até ter vindo até aqui, dar esse autoconhecimento que você tem para toda a população. Que Deus abençoe tua caminhada. E fala aí. Obrigado, Eric e Júlio. Obrigado também esse povo querido de São Gonçalo. Sempre tive grandes votações aqui, seja para governador, para deputado. Eu fiz muitas coisas aqui em São Gonçalo, viaduto de Colubandê, fiz aquela obra toda de saneamento do Jardim Catarina, né? Asfaltei estrada em Rio do Ouro, fiz muitas obras aqui, muitas. Vamos voltar para falar desse sistema todo, então. Então, tenho um carinho muito grande, então um beijo para o povo de São Gonçalo, obrigado a você e até a próxima. Pressão total! Valeu! Tchau, tchau!